Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a segunda parte da terceira aula de Introdução à Filosofia. Estamos estudando o livro de Luiz Saião, Cabeças Feitas, Filosofia Prática para Cristãos. Hoje, nesse capítulo 6, nós vamos destacar alguns pensamentos e trechos de grandes filósofos da história de diferentes épocas, focalizando os aspectos ético e religioso, que nós possamos refletir e aprender. Primeiro, filósofo Demócrito, do século V a.C. Desejar sem medida é coisa de criança e não de um homem, falando da imaturidade de uma criança comparada com a imaturidade de um homem que deseja aquilo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele também diz: não vale a pena viver quando não se tem um bom amigo. Aqui ele destaca a importância de ter um bom amigo, uma pessoa que esteja ao seu lado nas horas difíceis, nas horas ruins e boas também. Ele ainda diz: para um homem sábio, todas as terras são acessíveis, pois a pátria de uma alva virtuosa é o universo. Então, para um homem sábio, tudo ele consegue explorar e consegue viver. Sócrates dizia uma frase que você pode colocar no retrovisor do seu carro: uma vida não examinada não é digna de ser vivida, levando-nos à contemplação e o entendimento de examinar-se a si mesmo para ver o caminho mau, como diz a Bíblia: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A outra frase atribuída a ele é: conhece-te a ti mesmo, no sentido de você se conhecer e você ter essa capacidade de saber quem é você, para onde você vai. Aristóteles, no século IV a.C., o homem é por natureza um animal político. É interessante perceber isso, que em grupos evangélicos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de igreja, não se permite discutir política partidária, por causa do antagonismo da extrema esquerda, da extrema direita, da esquerda, do liberalismo de centro. Mas o homem, ele faz política quando trabalha, quando compra, quando vende, quando está na igreja, quando apoia um projeto, quando não apoia um projeto, quando rejeita uma proposta. Ele está fazendo política. O que a gente pode discutir política. O que a gente não pode é fazer politicagem, baixeza, vilanesa. Aí é pecado. Sêneca, no século I, dizia o seguinte: o dinheiro ainda não deixou ninguém rico. Rico de saber, de conhecimento, de compreender a si mesmo. O dinheiro, ele não tem essa habilidade de tornar uma pessoa rica do que é importante, que é a sabedoria. Santo Agostinho, no século IV e século V, dizia: eu odiaria minha própria alma se descobrisse que ela não ama a Deus, demonstrando sua devoção, o seu carisma, o seu carinho pela pessoa de Deus. Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. É importante entender que Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, mas a razão tem seus limites que torna a fé uma realidade. Crer também é pensar. Eu creio em Deus. Nem o homem diz: Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista. Você pode olhar, todo ateu é preocupado com quem crê em Deus. Todo ateu é preocupado com o deísta, com o teísta, com o crente, com o religioso. Nossa fé é alimentada pelo que está claro na Bíblia e testada pelo que é obscuro. As ordenanças divinas da palavra de Deus são clarificadas e nós somos testados pela fé, alimentados pela fé, pela Escritura, e testados naquilo que nós não conseguimos enxergar e ver, que é o dia de amanhã,
aquilo que está obscuro dentro dos nossos olhos, que está patente aos olhos de Deus. Tomás de Aquino: o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é, demonstrando a transcendência, o poder, a grandeza e a riqueza de nosso Deus, de nosso Senhor. René Descartes, no século XVI, logo a seguir, porém, adverti que enquanto eu queria pensar assim, que tudo era falso, era necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e segura que todas as mais extravagantes hipóteses dos céticos não era capaz de abalar, julguei que a podia aceitar, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Ele aqui é o pai do existencialismo. René Descartes: penso, se eu penso, inexoravelmente eu existo, porque eu sou um ser pensante. Ele também dizia: com o nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu mesmo e todas as demais que existem, se é verdade que algumas existem, temos sido criados e produzidos. Ele assevera a sua fé nos atributos divinos e ao mesmo tempo duvida. Se é verdade que algumas existem, temos sido criados e produzidos. Blaise Pascal, século XVII. É tão inútil e ridículo que a razão peça ao coração provas dos princípios primeiros para concordar com eles, quanto seria ridículo que o coração pedisse à razão um sentimento de todas as proposições que ele demonstra para recebê-los. Então é inútil e ridículo que a razão peça ao coração. Então ele afirma a razão como o princípio mais alto. Nascemos iníquos, cada um tende a agradar a si mesmo, e a tendência de agradar ao eu é o início de toda a desordem. E você percebe que é verdade. A gente luta para agradar o eu, o alimento, o prazer sexual, a amizade, o casamento, porque algumas pessoas falham em seus casamentos porque querem agradar a si mesmo e não querem agradar ao outro. Que distância entre o conhecimento de Deus e o amor de Deus? Conhecer a Deus é uma coisa, amar a Deus é outra coisa, e a distância é enorme. O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o Deus faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo encontra-se no meio, porque nele encontramos Deus e a nossa miséria. Aí você vai perceber isso aí, olha, coisa interessante. O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. Conheço Deus, mas não quero conhecer a minha miséria. Fico orgulhoso. O conhecimento da minha miséria, sem o conhecimento de Deus, gera desespero. Eu entro numa espiral de desespero. E onde está Jesus? Está no meio, entre Deus, a miséria, entre o conhecimento da miséria e o conhecimento de Deus. Se todas as pessoas soubessem o que cada um diz da outra, não haveria 4 amigos no mundo, porque as pessoas são falsas. Não tendo conseguido curar a morte, a miséria e a ignorância, os homens lembraram-se, para ser felizes, de não pensar nisso tudo. Deixar a morte de lado. Faça uma pesquisa na sua casa, comece a falar de morte, comece a falar de miséria e ignorância, todo mundo muda de assunto. Há somente 2 espécies de homens: os justos que se imaginam pecadores e os pecadores que se imaginam justos. Então, justos que são pecadores e pecadores que se imaginam justos. Sem Jesus Cristo, o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo, o homem está imune do vício e da miséria. Nele está a nossa virtude, o nosso poder e toda a nossa felicidade. Fora dele há apenas vício, miséria, erros, trevas, morte e desespero. Olha que verdade de um filósofo chamado Blaise Pascal. Voltaire, século XVIII. Há no arranjo dos astros e na formação do carrapato e de um homem um primeiro princípio ao qual nos é interditado todo e qualquer acesso. Pois se nós pudéssemos conhecer o nosso primeiro princípio, não seríamos mestres, seríamos deuses. E esse homem era crítico da fé cristã. Morreu assombrado pelas trevas malignas. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII.
Olhai para todas as nações do mundo, percorrei todas as histórias, no meio de tantos cultos humanos estranhos, no meio dessa prodigiosa diversidade de costumes e caracteres, encontrareis por parte as mesmas ideias de justiça, por toda parte, as mesmas ideias de justiça e honestidade, por toda parte, os mesmos princípios da moral, por toda parte, as mesmas noções do bem e do mal. O homem é essencialmente bom. E não é verdade. O homem é pecador, o homem não é uma tábula rasa, o homem nasce pecador, adquire o pecado de Adão e Eva, peca quando chega à sua idade e não é bom. O homem é mau, terrivelmente mau. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo já diz assim. Immanuel Kant, século XVIII. Age de tal forma que a máxima de tua vontade possa sempre valer como princípio de lei universal. A Bíblia é a maior bênção que a humanidade jamais experimentou. Immanuel Kant lançou as bases do racionalismo, mas cria na bendita e gloriosa Palavra de Deus. Arthur Schopenhauer, século XVIII, XIX. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Nos prazeres. Há um ditado de um comandante de polícia que me falou: quer conhecer uma pessoa? Deixe ela à vontade, com as suas trivialidades, com as suas brincadeiras, você vai conhecer se essa pessoa é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Feuerbach, século XIX. O céu nada mais é do que o conceito do que é verdadeiro, bom, válido, daquilo que deve ser. A terra nada mais é do que o conceito do que é falso e legítimo, daquilo que não deve ser. Verdade verdadeira. Estou sendo redundante. Friedrich Nietzsche, século XIX. O cristianismo defendeu tudo quanto é fraco, baixo, pálido, fez o ideal da oposição aos instintos de conservação da vida potente, até corrompeu a razão das naturezas intelectualmente poderosas, ensinando que os valores superiores da intelectualidade não passam de pecados, extravios e tentações. Esse homem afrontou o cristianismo de forma severa. Embora o cristianismo daquela época dele era muito falso, era muito pecaminoso. Hoje ainda o é mais, mas naquela época foi mais difícil. Esse homem era um homem louco, morreu louco, gritando, tendo visões terríveis. Ele ainda diz: chamo o cristianismo a única grande calamidade, a única grande perversão interna, o único grande instinto de ódio, que não encontra meios bastante venenosos, suficientemente subterrâneos, bastante pequenos, o título, única e imortal desonra da humanidade. Quando o cristianismo é o berço da nossa civilização e apresenta Jesus, o Salvador dos homens. Karl Marx, comunista, século XIX. Os filósofos não têm feito outra coisa além de interpretar a diversidade do mundo. O que importa, porém, é transformá-lo. A religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga muito famosa no século XIX, que vinha da China, do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Então, como se dissesse hoje, a religião é a cocaína do povo, é o crack do povo, é o LSD do povo. E não é verdade. A religião religa o homem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há um caminho, a verdade e a vida, e esse caminho é Jesus Cristo. Soren Kierkegaard, século XIX. O homem é uma síntese de infinito e finito, de temporal e eterno, de liberdade e necessidade, em suma, uma síntese. E o homem trava diante de si mesmo, duas grandes batalhas. A batalha pelo bem, que é o espírito dele, transformado pelo Espírito Santo, e a natureza corrompida dele, que quer lutar todo dia com o seu homem interior, lutando. A quem mais você alimenta, mais vencedor se dará a vitória. O homem nasceu e vive em pecado. Ele não pode fazer nada em favor de si mesmo.
pois é capaz de prejudicar-se a si mesmo. O homem é pecador, caído. Pecamos quando perante Deus ou com a ideia de Deus, desesperados, não queremos ou queremos ser nós próprios. Não queremos ser nós ou queremos ser nós? Que síntese é essa, né? Sigmund Freud, filósofo, psicanalista, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossa esperança em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. A ansiedade é isso. Sofrer pelo presente, pelo futuro, e depressão é sofrer pelo passado. Tentei demonstrar que as ideias religiosas surgiram da mesma necessidade que se originaram todas as outras realizações da civilização, ou seja, da necessidade de defesa contra a força esmagadora superior da natureza. Deixemos do céu aos anjos e aos pardais. O homem é o ser da terra, da psique, do conhecimento. Não é verdade, o homem é do céu. Estamos sendo treinados para morar no céu. Martin Buber. Nada tende a mascarar tanto a face de Deus como a religião. Ela pode tornar-se uma substituta para o próprio Deus. Ele fala do ativismo religioso, da religiosidade. Bertrand Russell. No passado, os motivos da virtude feminina eram principalmente medo do fogo, do inferno e da gravidez. Um foi removido pela decadência da ortodoxia ideológica, o outro pelo anticoncepcional. Então, a Bíblia tirou o medo do fogo do inferno, o anticoncepcional tirou a gravidez. Ele está menosprezando o cristianismo. A religião tem a sua origem no terror, dignificou certas espécies de medo, fazendo com que não sejam encaradas como coisas vergonhosas. Nisso prestou a humanidade um grande desserviço, pois que todo medo é um mal. Não é verdade. Há medos reais. E você tem que ter medo para você sobreviver. Medo do fogo do inferno, medo de uma cobra, medo de pular de um edifício de 70 andares, e por aí vai. Jean-Paul Sartre. Ser homem é tender a ser Deus, ou, se prefere, o homem é fundamentalmente desejo ser Deus. O homem é mera paixão inútil. Parece palavras da serpente no Jardim do Éden, né? Ser homem é tender a ser Deus. Então, todas essas filosofias, elas são adequadas e inadequadas. Você deve conhecer a filosofia para você responder às perguntas da sociedade. Vamos para algumas perguntas filosóficas, para você responder para a próxima aula. Vamos aprender aqui alguma coisa. Qual o seu plano de vida para os próximos 3 anos? Como ele se encaixa no viver cristão? Qual o seu plano de vida para os próximos 3 anos? Como ele se encaixa no seu viver cristão? Para você fazer e me entregar na próxima aula. Que escola filosófica o atrai mais? Discuta as vantagens e desvantagens desse sistema. Você vai ver no livro que está no grupo, e você vai ler e vai descobrir qual escola filosófica você é mais atraído. E existe uma filosofia cristã na Bíblia? Sim ou não, e por quê? Olhe lá, hein? Existe uma filosofia cristã na Bíblia? Sim ou não, e por quê? O que você faria no próximo ano se descobrisse que teria apenas 1 ano de vida? O que você faria no próximo ano se descobrisse que teria apenas mais 1 ano de vida? Por que mudaria seu comportamento? Por quê? Eu só tenho 1 ano de vida, você vai fazer o quê? Pense direitinho. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Assim a gente encerra a aula de hoje. Para a próxima aula, vamos estarmos juntos mais uma vez. Nossa matéria foi gravada. Estarei colocando no grupo. Hoje à noite, dia 18, ou amanhã durante a tarde. Aí você olha lá
Essa aula tem duas partes, uma parte de 30 minutos, outra parte de 10, de 20 minutos. Que Deus abençoe você no precioso nome de Jesus. Amém. Faça as tarefas do vídeo anterior e do vídeo de hoje. Entregue terça-feira que vem.